Falem, meus camaradas. Se você clicou nesse vídeo, parabéns, você é um dos poucos homens que ainda busca abrir os olhos. Hoje você vai entender como, mesmo quando você dá tudo de si, ela pode virar as costas e te apagar da vida como se você nunca tivesse existido. E o pior, com a bênção do sogrão. Esse é o relato de um inscrito que, como muitos de vocês, acreditou no amor sem analisar os sinais, e pagou um preço muito alto por isso. E o tema do relato de hoje é: quando uma garota que eu achava que era perfeita para casar me iludiu e depois sumiu e me trocou sem explicações. Então, vamos ao relato. O meu nome é Ítalo e vou contar a experiência que tive com uma donzela. Gostei muito do canal e quero desde já agradecer por ouvirem o meu relato. Vamos a isso. Tudo começou em 2009. Eu tinha 17 anos e fui passar as férias de verão em uma cidade pequena no interior do estado, na casa da minha avó. Lá conheci a Nath, amiga de umas primas. Morena, simpática, nota 8 tranquila. A gente ficou por lá durante uns 2 dias, coisa de adolescente mesmo. Nada demais. O curioso é que meses depois, ela veio para a capital, para a casa das mesmas primas. Era fim de ano e ela ficou até o final de janeiro. E aí sim, começamos a ficar sério. Nos beijamos, saímos, e em janeiro rolou nossa primeira tentativa de algo mais íntimo. Mas ela travou. Disse que tinha trauma, que não conseguia e pediu para parar. Vou confessar que eu estava super ansioso para aquele momento, mas respeitei totalmente o pedido dela. No dia dela ir embora, começou a chorar, dizendo que me amava e que queria continuar comigo mesmo à distância. Eu, jovem e com pouco entendimento sobre relacionamentos à distância, aceitei. No fundo, achei que aquilo ia durar no máximo 1 mês. Mas não. A gente continuou junto durante um bom tempo. Daí eu entrei na faculdade e também comecei a trabalhar. Enquanto isso, ela ainda estava no colégio. Toda a oportunidade que ela tinha, vinha para minha casa. E aí eu tive que conversar com o pai dela. Afinal, ela ainda era menor, viajando sozinha para me encontrar. Com o tempo, ela se abriu e me falou o motivo pelo qual travava sempre na hora H, e o que tinha acontecido no passado dela, 1 ano de nos conhecermos. Ela me falou que o primeiro namorado dela não era um cara bom. Ele foi o primeiro homem a quem ela entregou a preciosa, mas havia vezes em que ela não estava a fim de fazer nada e ele insistia mesmo assim. Disse também que sofreu muito abuso e pressão psicológica. Não só isso, mas o cara também traiu ela, várias e várias vezes. E esses eram os motivos que a faziam ficar travada sempre na hora do sexo, pois ainda se sentia traumatizada com o que aconteceu nesse relacionamento antigo e por isso tinha algumas crises na hora do sexo. Chorava, tremia e não conseguia respirar. Me disse que até tomava até antidepressivo para isso. Mas sinceramente eu nunca vi ela tomando nada. E eu, como ainda era jovem, nunca tinha conseguido perceber o porquê. Por vezes eu achava que a culpa era minha, mas assim que descobri tudo isso, fiquei com uma vontade enorme de proteger e dar o melhor de mim para ela. Se eu pudesse, arrancaria toda a dor que ela tinha dentro do coração. E acreditem, eu fiz tudo, mas tudo por ela. Me esforçava o máximo para ver ela bem e ainda gastava o pouco que tinha com seus caprichos. Enfim, atitude de gado salvador. Foram quase 2 anos até conseguirmos, de fato, avançar. E aí, depois dessa primeira vez, como num passe de mágica, os sintomas sumiram. Me avisou que parou de tomar os remédios, e o cabelo voltou ao normal. Sim, ela dizia sempre que estava com queda de cabelo, mas quando mostrava eu achava que estava tudo normal. Depois do sexo, eu, claro, me apaixonei. Acreditei que ela era tal, pois as coisas já estavam a tomar um rumo que achava ser bom. Ela vinha mais para minha casa do que eu ia para a casa dela, pois eu trabalhava e estudava. Na altura já era eu que bancava os passeios e idas ao cinema. Eu até economizava no lanche da faculdade para ter dinheiro para sair com ela no fim de semana. E assim se passaram 3 anos e meio. Feriados, aniversários, tudo junto. Até que, num fim de semana de eleição, tentei ligar para minha amada. E, nada. Quando consegui falar, ela simplesmente pediu um tempo. Achei muito estranho. Nunca tínhamos brigado ou algo assim. Ela do nada parou de me responder. Me deu um gelo daqueles. Então, preocupado fui até a cidade dela sem avisar, nós conversamos, e pareceu que tudo ficou resolvido. Eu não li os sinais, na verdade, eu não sabia que existiam sinais para estar atento e apenas olhei para essa situação como uma crise de identidade da parte dela ou algo parecido. Mas na semana seguinte, tudo desandou de novo. Me lembro como se fosse hoje, fiquei ligando de segunda até sexta e ela não atendia. Então no sábado tentei ligar várias vezes de novo,
e quem atendeu foi um cara. Logo de cara me xingando, dizendo que era um novo namorado e que era para eu parar de procurar e mandar mensagem. Meus caros, aquela foi a pior noite da minha vida. Passei os próximos dias tentando falar com ela para realmente perceber o que tinha acontecido. Sério, aquilo tudo parecia uma brincadeira de mau gosto. Até que pensei em ligar pro pai dela. E sabem o que o sujeito disse? Que não sabia o que estava acontecendo, mas que o novo namorado já tinha até ido lá pedir a mão dela em namoro. E que ela não queria mais falar comigo. Eu pensei comigo mesmo, que porra de pai é esse, que a filha troca um namorado de quase 4 anos, por um novo e não se preocupa em saber o que está acontecendo? Eu não podia acreditar que tinha escutado aquilo do pai dela. Mas mesmo assim, tentei ligar mais uma vez. Ela atendeu. E disse com frieza: se você continuar me procurando, eu vou na polícia. Eu existo sem você. A solidão é o seu castigo. E essas foram as últimas palavras dela. E disse isso com aquele tom de deboche, como se eu fosse apenas um cachorro sujo de rua implorando por comida. Eu fiquei tipo: que porra é essa? Essa mina é uma louca. Camaradas, vocês perceberam que foram praticamente uns 4 anos jogados fora. Sem um obrigado, sem um adeus. Ele praticamente foi sugado emocionalmente, enquanto ela achava que ele ainda era útil e depois descartado como se não fosse nada. Emocionalmente, fiquei anos no fundo do poço. Perdi a minha bolsa, pois nem vontade de estudar tinha. Tranquei o curso. Usei muita coisa errada. Vi a vida escorrer pelo ralo. Mas acredito que eu tenha ficado tão mal, porque eu senti muita vergonha de falar sobre isso com os meus amigos e familiares. Eu apenas me fechei e praticamente nunca falava sobre esse assunto. Quando alguém perguntava, eu simplesmente me fazia de forte e fingia estar tudo bem. Mas no fundo nada estava ok. 6 anos depois, com muito esforço e terapia, consegui apagar toda a dor que tinha dentro de mim. Hoje, tenho um emprego tranquilo. Daqui a alguns meses vou subir de cargo. Voltei à faculdade e ano que vem finalmente concluo. Mas eu aprendi que nunca mais dou tudo de mim para tentar consertar alguém. Nunca mais ignoro os sinais. E jamais vou jogar minha vida no lixo por causa de mulher nenhuma. Camaradas, esse é o tipo de relato que você precisa ouvir. Porque se ainda acha que basta amar, cuidar e esperar, vai acabar como esse irmão, sem nada e ainda sendo ameaçado. Não cometa o mesmo erro. Não tente ser herói. E nunca mais aceite migalhas emocionais. Até o próximo relato. Fiquem com Deus. Abraço.